Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a bênção, a paz e a proteção do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, hoje eu quero te trazer aqui uma palavra abençoadíssima. Sabe, irmãos, eu creio fortemente que Deus está preparando um novo tempo, não somente para mim, mas para vocês também. Deus está levantando aqui, irmãos, os futuros missionários, pastores, profetas, pessoas que vão encher essa nação com o poder de Deus, pessoas que vão pregar com ousadia. É isso que eu tenho sentido no meu coração. Algo novo está para acontecer, irmãos, um tempo precioso. Eu fico tão feliz porque todos os dias eu tenho a oportunidade de entrar aí na sua casa, aí no seu carro, no seu trabalho, e eu me sinto parte da sua família, sabe? Isso me alegra muito porque eu sinto que eu não estou sozinho. Eu sei que você também tem sonhos, você tem projetos e você sabe que Deus tem algo na sua vida. Então o meu maior desejo é estar com você aqui todo dia, de manhã à noite. E quando eu peço para você compartilhar, é porque eu quero que mais pessoas se unam a nós. Irmãos, eu não quero ir para o céu sozinho, eu creio que você também não quer. Eu quero que mais e mais pessoas possam estar com Jesus. E imagine só quando você estiver lá junto com Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, os discípulos. Irmãos, nós vamos ter toda uma eternidade para falarmos das bênçãos do Senhor, para glorificá-lo. E não vai ter mais choro, dor, tristeza. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar agora, não para ser salvos, porque a salvação é pela graça, é por meio da fé, não depende daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas nós devemos nos esforçar para agradar a Deus, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, amém? É por isso que cada mensagem que eu trago aqui, eu não fico falando de religião, eu não falo de nada que não seja o Evangelho, porque ele mudou a minha vida. Olha, se vocês soubessem como é que eu era antes, quem me conhecia sabe, eu tinha um vazio existencial muito grande e por causa disso eu tentei preencher com as bebidas, com o cigarro, com as drogas, pornografia, tantas coisas ruins, irmãos. Mas hoje eu estou liberto e eu desejo que a mesma libertação chegue na sua vida e na sua casa também. Amém? Se você já tem experimentado algo parecido com isso que eu te falei, se você precisa de um renovo hoje, não é por acaso que Deus te trouxe aqui. Ele conhece cada detalhe do seu coração e Ele quer falar com você de uma maneira nova hoje, tá certo? E eu já quero começar lendo uma palavra aqui abençoada, mas antes eu só quero te pedir um favor. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações para você receber as mensagens diárias que vão fortalecer a sua fé. E fazendo isso você não vai perder nenhum momento de oração e ainda vai ajudar essa nossa comunidade a crescer. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas para que o YouTube te envie esta oração no seu celular, tá bom? Irmãos, eu quero compartilhar algo aqui que talvez você nunca percebeu na Bíblia. Olha, todo mundo já conhece aqui o arco-íris, não é verdade? O arco-íris é um símbolo da fidelidade e do cuidado de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, por incrível que pareça. Talvez você só conheça o arco-íris quando foi na época de Noé. A Bíblia diz que veio o dilúvio, devastou toda a terra, mas quando as águas baixaram, Deus ele fez um arco muito colorido, muito bonito, porque Deus é criativo, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus fez todas as cores. E esse arco tinha um propósito, mostrar para a humanidade, mostrar para Noé, sua família, que Deus nunca mais destruiria a terra com água. Irmãos, essa é uma preocupação que nós não temos que ter mais, porque Deus prometeu, a terra nunca mais será inundada completamente por água, certo? E lá em Gênesis 9, o versículo 13, Deus disse para Noé, com este arco nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Irmãos, mas e se eu dissesse para vocês que essa passagem do arco não acontece só com Noé? Pois é, o arco-íris não fica só em Gênesis. Se você der uma olhadinha no livro de Ezequiel, capítulo 1, o versículo 28, você vai ver que na visão que esse profeta teve da glória de Deus, o arco-íris apareceu ao redor da presença do Senhor, refletindo a grandeza dele. Amém? E quando ele viu esse arco, ele simplesmente se prostrou com o rosto no chão e ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E o interessante é que quando ele viu a glória do Senhor, ele disse que estava rodeado por um aro luminoso, como se fosse um arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Ou seja, irmãos, é o mesmo arco-íris. E olha que coisa tremenda, nós, nesse plano físico, terreno,
hoje ainda nós podemos ver a glória do Senhor. Irmãos, pare e pense numa coisa. Nós vivemos em um mundo caído, corrompido pelo pecado, um mundo cheio de maldades. E mesmo assim, quando vem a chuva e passa a chuva, Deus muitas vezes permite com que a gente veja esse arco-íris. Tudo para mostrar que Deus é fiel, que Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar, mesmo diante das tempestades. Amém? E o mais interessante é que quando nós abrimos em Apocalipse, capítulo 4, o versículo 3, onde fala sobre o encontro de João com Jesus, e ele começa a ver a glória de Deus, naquele momento João descreve o trono celestial com um grande arco-íris ao redor. Em outras palavras, o mesmo sinal de aliança que Deus mostrou lá atrás para Noé, ele volta a aparecer na visão final de João, revelando que o Senhor é fiel e que Ele não muda. Ele continua por todas as gerações, nos amando, nos protegendo e cuidando de nós. Amém? E eu vou ler para você aqui o que está escrito em Apocalipse 4, o versículo 2 e o 3. Olha o que João disse. No mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito e eu vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe sardônio, e um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda. Olha que coisa linda, irmãos. Esse símbolo do arco-íris não é dos homens, não é de nenhuma ideologia, nada que venha do inimigo. Esse símbolo é de Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que não querem seguir os princípios da palavra, elas querem que a Bíblia se amolde a elas. Irmãos, nós é que devemos ser transformados pela palavra. Amém? Então, não acredite no que os homens falam, no que os homens defendem. Devemos olhar para Deus. Ele é o dono desse símbolo. Esse símbolo do arco-íris é o símbolo da glória de Deus. E esse arco-íris, ele contorna todo o trono do Senhor. Irmãos, isso nos mostra uma coisa. Deus, ele continua fiel, mas Deus também não negocia os seus valores. A palavra de Deus permanece para sempre. E o próprio Jesus disse, podem passar céus e terra, mas na palavra não vai mudar uma vírgula sequer. Inclusive, se você ler o último versículo da Bíblia lá em Apocalipse, diz que se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus vai retirar a participação dessa pessoa na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Então, irmãos, é muito sério, sabe? Devemos andar em obediência, devemos ser fiéis a Deus, mas ainda que a gente não seja, é muito importante nos arrependermos, termos um coração quebrantado, e Deus sempre vai nos perdoar. A Bíblia diz que Deus habita no mais alto e sublime trono, mas Deus também habita com aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Glória a Deus! Talvez você esteja enfrentando aí um dia de ansiedade, um dia de incerteza ou de pressões no trabalho e na família. Mas lembre-se, existe um Deus que fez uma aliança de amor com a humanidade. E esse arco-íris é um lembrete de que Deus não se esqueceu de suas promessas. É só você ler na Bíblia e você vai ver inúmeras passagens, promessas do Senhor que jamais cairão por terra. A Bíblia diz que Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Quanto mais de nós, irmãos, que somos obra-prima da sua criação. E assim como vemos esse sinal do arco-íris na natureza, a gente vê o cuidado dele o tempo todo. Irmãos, os passarinhos, ninguém falou para eles onde tem comida ou não. Não sei como que acontece, mas Deus, Ele encaminha o passarinho para encontrar aquela comida. E Jesus disse, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Então quero te convidar aqui hoje a não ficar focando somente nos problemas, não olhe as circunstâncias, coloque essa verdade no seu coração. O mesmo Deus que sustentou Noé nas águas do dilúvio, que se revelou a Ezequiel quando ele estava exilado na Babilônia, longe da sua família, do seu povo, e o mesmo Deus que abriu o céu para João contemplar o trono celestial, é o mesmo Deus que está cuidando de você agora. E você não precisa esperar o último capítulo da história para entender que Deus é fiel. Viva hoje com essa convicção, confie de todo o seu coração, e se alguma voz te disser que não tem mais jeito, não tem mais esperança, lembre-se que o arco-íris, ele vem logo após a tempestade. A tempestade pode durar um tempo, mas ela não é eterna. E a aliança de Deus, ela permanece até o fim. Glória a Deus! Olha, essa palavra falou muito forte com você, eu tenho certeza. Por isso eu peço que você deixe aqui o seu comentário, escreva aqui agora o seu pedido de oração e eu vou orar por você. Eu quero interceder pela sua casa, pela sua família. Esse é um momento tão importante quanto o da palavra. Irmãos, um dia um homem chegou para um pregador e o pregador perguntou em seguida para ele: qual é mais importante para um passarinho,
A asa da esquerda ou a asa da direita, entendeu? Ou seja, é tudo igual, irmãos. Tudo é importante. Não seja uma pessoa que só conhece da Bíblia, mas não tem o hábito da oração. E não seja também uma pessoa que só ora, vai nos montes, jejua, mas não conhece a palavra, entendeu? Caminhe com os dois. E mais do que isso, a Bíblia diz que se nós amamos a Deus, se dissemos que amamos Ele, devemos também amar o nosso irmão. E aí vem o outro ponto, devemos crescer também não só no conhecimento, mas na graça. Ou seja, devemos saber lidar com as pessoas, ter bons relacionamentos. A Bíblia diz que quando Jesus era criança, ele crescia em estatura, ele crescia em conhecimento e ele crescia na graça. Então, irmãos, nós devemos crescer de todas as maneiras. E se Jesus passou por muitas provações, privações, tentações e aquilo trouxe crescimento para ele, irmãos, nós não somos em nada melhores do que Jesus. Ele é o nosso Senhor e ele mesmo disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu fui perseguido, vocês serão também. Se eu estou passando dificuldades, vocês também vão passar. Mas, irmãos, a diferença é a nossa confiança no Pai. Glória a Deus. Então, agora chegou o momento da oração e no final não saia do vídeo, mas compartilhe com o máximo de pessoas no WhatsApp, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão especial. Pai, muito obrigado por nos unir neste momento em um só coração, reconhecendo que Tu és grande, fiel e poderoso para cumprir cada promessa que nos fez. Ó, meu Pai, que honra poder estarmos aqui reunidos na família da fé, Te buscando e Te adorando. Pai, nos ajude a lembrar, através do arco-íris, que o Senhor é fiel sobre nós, que o Teu amor é imutável e Ele se estende de geração em geração. E nesta hora eu Te peço, meu Pai, olha para cada pessoa que está acompanhando essa oração. Tu sabes, Senhor, que essa pessoa tem enfrentado grandes lutas, mas eu confio que o Teu Espírito Santo está agindo agora mesmo, visitando lares, consolando corações e restaurando vidas cansadas. Ó, meu Deus, se tem alguém aqui hoje que se sente distante ou fraco na fé, que essa palavra sobre a Tua aliança possa lembrar essa pessoa que o Senhor não falha, o Senhor continua cuidando de nós. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nós deixamos de crer nas Tuas promessas. Se em algum momento nós permitimos que a ansiedade tomasse conta dos nossos pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, por qualquer pecado que a gente tenha cometido consciente ou inconscientemente. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos de toda injustiça, porque nós reconhecemos agora que precisamos das Tuas misericórdias todos os dias. Pai, eu não quero sair daqui hoje sem a Tua graça, sem a Tua direção, sem o Teu amor nos guiando. Eu declaro, meu Pai, que assim como Noé viu o arco-íris depois do dilúvio, essas pessoas também verão a Tua provisão no meio da tempestade da vida. Eu creio, meu Pai, que mesmo com as circunstâncias confusas, o Senhor está no controle e a Tua aliança é inquebrável. Prepara, meu Pai, o Teu povo, amadurece os Teus filhos, que mesmo na dificuldade eles possam enxergar a Tua mão. E agora eu Te peço, Senhor, toca nas feridas que essas pessoas têm, cura feridas emocionais, feridas físicas, restaura relacionamentos que estão doentes, traga refrigério, meu Pai, para essa pessoa que está chorando e sofrendo agora. Ó, meu Deus, nós descansamos no Teu amor. Mesmo que a gente se sinta pequeno diante dos desafios, nós sabemos agora que Tu estás conosco. Eu creio, meu Pai, que nós somos um só corpo em Cristo e que agora todo o restante do corpo está sendo curado e purificado pelo Teu sangue. E que o Senhor, meu Deus, faça uma obra completa na vida de cada um. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje, mas eu creio que não vai parar por aqui. O Senhor vai continuar nos guardando. Assim como diz a Tua palavra no Salmo 121, que o Senhor vai nos guardar na entrada e na saída. E nesse momento eu Te peço, Pai, fica conosco, Senhor. Tem pessoas aqui agora que estão chorando e sofrendo, estão passando por uma grande crise na vida. Mas eu tenho certeza que a Tua mão já foi colocada sobre essa pessoa agora. E ela vai sentir uma paz, uma alegria. É isso que eu Te peço aqui agora. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.